Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: hoje são naves do chão e com o decorrer dos dias vindouros passarão a surgir no espaço, porque racional é de cima e não do chão. Racional é de origem espacial. Bira. Salve, um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio. Você que gosta de cultura. É sempre um prazer estar aqui com você. E muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração. Hoje são naves do chão e com o decorrer dos dias vindouros passarão a surgir no espaço, porque racional é de cima e não do chão. Racional é de origem espacial. O tema de hoje sobre a nossa origem ser de cima, somos seres de cima de origem espacial, é a continuação do vídeo que fala da levitação deste canal Terceiro Milênio, de número 459, que tem o tema da levitação racional. O Racional Superior, autor dos livros Universo e Desencanto, faz uma analogia da levitação com a propaganda de cultura racional, dizendo que quando os estudantes de cultura racional começarem a transitar no espaço, a levitar, será a grande propaganda da natureza, e diz que muitos já estão começando a levitar. O racional chama esta propaganda, a levitação, de propaganda certa, dizendo que as outras formas de propagandas também são certas, são boas, mas não surge tanto efeito quanto a propaganda da levitação, quando começarem a transitar no espaço, como naves espaciais, dizendo que será a propaganda bomba do mundo racional, todos transitando no espaço. E como foi falado no vídeo 459 sobre a levitação racional, este tema não é novo. Existem muitos relatos antigos, principalmente registros feitos por monges de diversos continentes, de diversas épocas e religiões, e alguns exemplos foram dados no vídeo descrito. Não vamos muito longe. A aviação mundial tem aproximadamente uns 100 e poucos anos, aproximadamente uns 120 anos. No início da aviação, quando se começou a falar sobre as aeronaves, o tamanho, peso, o tipo de materiais que estavam sendo colocados no ar, voando, as pessoas que ainda não tinham visto literalmente algum tipo de aeronave no ar, não acreditavam e muitos achavam que fosse coisa de bruxaria. Também ocorreu algo parecido com a navegação marítima, quando era falado dos navios que eram construídos com ferro, com metal. O peso e tamanho destes navios, de tonelada de ferro flutuando na água. Muita gente não acreditava que o ferro poderia flutuar na água. Hoje vemos a modernidade da navegação marítima e aérea, e apenas alguns anos atrás, milhões de pessoas acreditavam que tudo isso era impossível. A levitação racional é algo muito verdadeiro. Muitos acham que levitação é algo extraído de fantasia científica, de ficção científica ou algum tipo de delírio de alguém que acha impossível o corpo humano levitar. Mas não acha impossível que o avião Antonov, que já foi o avião mais pesado do mundo e tinha um peso máximo de decolagem de 640 toneladas, esta aeronave era capaz de transportar cargas de 253 toneladas e voava, transitava no espaço. Essa aeronave descrita já foi desativada. E o que é o peso de um aparelho racional, do ser humano desenvolvido pela energia racional, a energia do mundo racional? Se comparado à aeronave mais pesada do mundo, com toneladas de ferro voando no espaço, o peso do ser humano pode ser comparado a de um mosquitinho. Apesar do tema descrito não ser novo, podendo ser considerado novo para muita gente,
devido aos conhecimentos antigos, os registros muito antigos que falam da levitação terem praticamente caído no esquecimento, por a humanidade não ter dado o crédito merecido. Vamos ver algumas colocações do racional superior falando que somos seres espaciais e que a Terra vai ser um verdadeiro paraíso racional quando todos estiverem naturalmente transitando pelo espaço, e como vai ser e qual é a propaganda considerada propaganda bomba, a propaganda certa, na minha opinião, um verdadeiro checkmate. O tempo e o esforço que os estudantes de cultura racional vêm fazendo para divulgar o livro Universo em Desencanto e a dificuldade de convencimento, precisando de muitos argumentos positivos, com credibilidade, dando diversas provas e, mesmo assim, se tornando muito difícil das pessoas se demoverem de suas convicções do encanto. Os estudantes de cultura racional fazendo suas propagandas de diversas formas e maneiras. O mundo racional também fazendo suas propagandas com o surgimento no espaço dos habitantes do mundo racional, que aos poucos vão fazendo suas evoluções, se mostrando aos poucos, preparando a humanidade, e a natureza eletromagnética também com sua forma de divulgação da fase racional. Todo um conjunto com propagandas certíssimas, propagandas preparatórias para a finalização com a propaganda da levitação espacial, que quando chegar não haverá mais contestação. Um checkmate no encanto. Chegará a hora do desencanto universal. Vamos a algumas colocações do racional sobre a levitação em analogia com a propaganda racional. Diz ele: levitar é o estado natural de todos de origem de cima, de origem racional. O que é de origem de cima tinha que chegar a época, a fase, o dia de mudar para o seu estado natural de ser. E esse desenvolvimento é um movimento de evolução e progresso e transformações e mudanças naturais, em que tudo muda de uma coisa para outra, se transformando de uma coisa para outra. A áurea da fase racional é a energia racional, que está desenvolvendo todos, para todos, depois de desenvolvidos, ficarem ligados à energia racional. E passando a levitar no princípio, e cada vez mais leve, até funcionar levitando à altura que raciocinar. A levitação é a união básica do verdadeiro estado natural do aparelho de origem racional, sendo a levitação, sendo o princípio do estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem. O levitar é o estado natural do aparelho racional. Todo aparelho racional é habitante do espaço. Vou repetir esse pedaço aqui. Todo aparelho racional é habitante do espaço. É de origem de cima, de origem racional. Estava aí no chão sem serem do chão, porque não se conheciam. Por não se conhecerem, não sabiam por que viviam aí no chão. Viviam todos sem se conhecerem, e por isso ninguém sabia por que assim viviam. A propaganda certa é quando começarem a transitar no espaço, como naves espaciais. As demais propagandas são certas, são boas, mas não surge tanto efeito como a levitação. Como muitos já têm levitado, transitado no espaço, mas não em longe distâncias. Essa é que é a propaganda da natureza. Quanto mais o raciocínio vai ficando desenvolvido, melhor vai ficando o estado da pessoa até ficar ligado totalmente à energia racional e passar a transitar no espaço, naturalmente, como uma nave espacial. Isso é depois de ficar ligado totalmente à energia racional, à energia espacial. Esse é o estágio da verdadeira racionalização da humanidade, através do desenvolvimento do raciocínio, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E todos que estão fazendo por onde alcançarão este estágio dentro de pouco tempo, porque o raciocínio
vai ficando cada vez mais desenvolvido até a pessoa ficar ligada totalmente à energia racional. Depois de ficar ligado totalmente à energia racional, a energia racional é uma energia espacial. A pessoa passa a transitar no espaço, fica totalmente desligada dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E esse é um estágio que muitos dessa geração vai passar, e das gerações vindouras. É o estágio da terceira etapa da vida. Desse segundo mundo, que daí se transformarão todos para o primeiro mundo e começarão a aparecer em todos os lugares do mundo. E aí está constatada a fase da racionalização dos povos pelo desenvolvimento do raciocínio, por todos estarem transitando no espaço naturalmente. Essa é a propaganda bomba do mundo racional. Todos transitando no espaço naturalmente e a Terra passando a ser um verdadeiro paraíso racional. Agora é fazerem por onde alcançar este estágio o mais depressa possível, porque tudo depende da própria pessoa. Não alcança este estágio quem não quiser. E é claro, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado. Carlos. Doutor Carlos, antes do senhor falar, deixa eu tirar uma dúvida. Agora nós estamos no terceiro milênio e a levitação agora é cósmica, né? Mas ainda existe aquela levitação da parte da época do magnético, né? Que é levantar cadeiras, pessoas. Ainda existe esses remanescentes. Existe, sempre existiu e continua existindo. Na verdade, são estágios, né? Pode falar, Bê. Então, desculpa, passou a pergunta para o Carlos. Carlos, desculpa, eu gostaria de responder essa aí. Essa aí, na verdade, são os malabarismos espirituais aqui da energia magnética. Não é uma levitação, ela é feita pelas entidades espirituais que estão ali próximo, que fazem essas peripécias. E para quem não conhece, interpreta como levitação. E foi até bom você fazer essa pergunta. Muita gente acha que isso é levitação. Isso é feito pela energia magnética, dado por uma entidade espiritual aqui do baixo, que faz essas peripécias para fazer um malabarismo espiritual. É como se tivesse, com todo respeito, mas é como se a pessoa estivesse num circo assistindo um entretenimento. Eu perguntei, doutor Carlos, porque você passou para ele sem problema, mas é que no livro, tem um livro que agora no momento eu não lembro, que fala a levitação, já foi há muito, a levitação do magnético, desenvolvimento do magnético, e fala sobre isso. É verdade. No livro ele fala da levitação magnética, especifica essa expressão assim, está se referindo a isso tudo, né? Em outros programas a gente falou que tem os poderes psíquicos, yoga se diz, a pessoa faz isso, né? Tem como. Tem relatos históricos de monges correndo dezenas de quilômetros sem tocar o pé no chão e sem cansar, porque é uma levitação magnética, né? E tem uns que fazem como o Bira falou, na verdade é show. E o artifício chegou nesse ponto, né, dos supercondutores, eletroímãs, tem já faz tempo, né, supertrens, super velocidade, por quê? Porque não está tocando no chão, é uma levitação magnética. E a levitação racional, ela pode, esses estágios primários que a gente diz como magnética, faz parte do controle, né? Quem desenvolve o raciocínio controla essa parte da energia magnética, controla a máquina da imaginação, faz parte do controle que na verdade, a máquina do pensamento e da imaginação são pertences da máquina do raciocínio, isso é textual de um histórico, né? Então o aparelho vai ter esse controle, né? E o racional diz que a pessoa vai treinando, cada vez treinando baixinho para se acostumar, porque depois vai para a vida espacial, porque é a levitação cósmica, e no futuro da fase racional a pessoa está indo lá para o cosmos e voltando, depois ela resolve ficar por lá e fica. Tem isso no histórico também. Isso bem adiantado da fase racional. Pode a pessoa levitar e ninguém vê que ela levitou,
mas ela levitou, ela foi em outro lugar e tudo mais. Então pode ser invisível no início. A propaganda bomba que foi citada aqui, que está no histórico, ele diz que vai ser caravana voando em público. E aí todo mundo vai querer o livro, né? Agora, esse tema eu gostaria de citar aqui, que eu escutei o Bira apresentar ele na segunda-feira, na Rádio Tropical 830 AM, programa A Voz Racional, 23 anos no ar, e já gostei muito. O programa é sempre das 18 às 19 horas, de segunda a sexta, eu escuto pela internet. Quem tiver interesse, vale muito a pena. Então, para finalizar, né, no tempo da construção do pavilhão, né, o Palácio Monumental, Centro Científico de Cultura Racional, no Retiro Racional, eu estava morando lá, eu sonhei que o seu Luiz Ferreira do Amaral, Luiz Pedro do Amaral, desculpe, e ele era o ferreiro do Pai Manuel, ele fez aquelas ferragens todas, mas lógico que ele nunca falou que estava, mas eu sonhei e vi que estava, né? Tem um irmão nosso muito querido, Antônio Cunha, Manuelzinho, e ele escutou do mestre uma inconfidência, entre aspas, né, que o Santana, o nego velho, estava levitando. E o mestre falou para o Manelzinho, lá no retiro. Depois o Manelzinho encontrou com o Santana, falou assim pelas beiradas, o Santana, o mestre falou para você. O Bira conhece também, nosso amigo muito querido. Depois fala do Vitor Hugo, desculpa te interromper, que ele falou para o negócio da cadeira. Essa você já falou em outros vídeos aqui. Se você não relembrar, eu posso falar. Pode falar. Então, Vitor Hugo, como era o nome dele todo? Vitor Hugo Dometildes Alves da Silva. Isso, nosso grande amigo de Cultura Racional. Residente no Retiro Racional, já subiu. Acho que ele foi o primeiro colaborador, se não me engano, um dos primeiros. Dos primeiros colaboradores, na época que o mestre estava em Belfort Roxo. Então o mestre uma vez disse para ele o seguinte: vai chegar uma época que o estudante de Cultura Racional, para não constranger ninguém, nem ficar constrangido, vai ter que segurar as cadeiras quando estiver em certos lugares, que é para as pessoas não notarem que os pés estão saindo do chão, que a pessoa não está levitando. Mas segurar a cadeira literalmente, tá, pessoal? Isso é literal. Isso não é ficção, não. E surgiu com algumas pessoas, como o Carlos acabou de falar, com o nosso grande amigo Santana, conhecido como Nego Velho. É só isso aí. Muito obrigado. Uma citação que a gente não pode deixar de falar, que repete várias vezes no histórico, que a cultura racional desenvolve as 4 partes importantes do aparelho. Desenvolve o raciocínio, a vidência racional, o aparelho racional e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então essa parte do aparelho racional, quando está desenvolvida, que começa a levitação. E por último, para alegria das pessoas, que a gente conta os relatos antigos do mestre, e um residente lá antigo, argentino, Carlos Posse, fazia tradução para o espanhol, né? E o que eu me lembro era de Buenos Aires. Aí o mestre falou para ele, quando saiu esse livro, o livro da levitação, a partir dos 54, né? Ele disse assim: você vai lá visitar os seus parentes levitando. E ele, mestre, vai sim, eles vão ver você, vai abraçar. Você pode ir de 2 maneiras. Você pode ir instantaneamente, no instante seguinte você está lá e faz tudo. Você pode ir lá por cima, ele fez assim com a mão, lá em cima olhando a paisagem, só para as pessoas saberem que tem que ser, aos poucos a gente tem que acostumar, etc. Então, a levitação vem primeiro a fase da racionalização, depois a concórdia, depois a fase da levitação. Lógico que isso é de acordo com o desenvolvimento da pessoa. Quem está bem ligado na energia racional, como os exemplos que a gente citou aqui, né, já está adiantado lá no futuro. Tem, acho que é o 18 ou 19 do histórico, ele fala as 21 eternidades de subida. Quando chega aparelho racional, ele já considera esse desenvolvimento uma eternidade, ou seja, a pessoa no desenvolvimento ela está subindo uma eternidade, embora aqui embaixo esteja passando, aspas, poucos anos, né? Então, cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. A levitação foi feita pelo mundo verdadeiro de todos, o mundo racional, por todos adquirirem a energia do seu verdadeiro estado natural de ser, a energia racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!